Pode se assentar e dar um aplauso bem forte ao Senhor em nome de Jesus. O tema de hoje, então, é não matarás. A morte, segundo Paulo, é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Então será vencido o último inimigo, a morte. O problema não é a morte em si. Como não, pastor? A morte é algo muito ruim, a morte é algo que a gente não quer que aconteça com nenhum de nós, com nenhum da nossa família. A morte é algo que representa o fim. Mas o problema não é o fim, o problema é o percurso que leva à morte. O problema não é o resultado, mas o problema é o processo. Nós temos que, antes de chorar pela morte, entender o que leva à morte. Faz sentido ou não? Faz sentido? Antes de chorar pelo resultado da morte, temos que entender então o processo que leva à morte. E qual processo leva à morte? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. Quem está com a Bíblia? Quem está em casa? Quem está com a Bíblia? Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Romanos capítulo 6, no versículo 23, todo mundo achou? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Vamos pensar aqui então em um trabalhador. Você é um trabalhador, você trabalha o mês inteiro e no final do mês você recebe o seu salário. Ou tem gente que ganha por dia, tem gente que ganha por semana, enfim, você tem que trabalhar para receber. Todo mundo tem essa dinâmica. Assim também o apóstolo Paulo está falando que o salário do pecado, ou seja, o pecado trabalha. O pecado trabalha e no final do mês, qual que é o salário do pecado? A morte. Olha só o que o pecado ganha. Depois que ele trabalha, depois que o pecado trabalha, ele ganha a morte. E a gente vê então que nós não devemos nos preocupar com a morte, nós temos que nos preocupar com o que leva à morte. E uma das coisas que leva à morte é o pecado. Por isso que Jesus Cristo, ele foi morto na cruz pelos nossos pecados. Porque não adiantava ele simplesmente vir aqui e falar para nós: ó, venham comigo, eu vou salvar vocês. Se antes os pecados não fossem perdoados, se antes o pecado não fosse vencido, então a morte sempre reinaria. Porque a lenha para a chama do pecado, da morte, é o pecado. O que abastece a morte é o pecado. Então, nós temos que exatamente vencer na nossa vida o que nos leva à morte. E nós, em nome de Jesus Cristo, depois que nós temos um novo corpo na presença do Senhor, quando nós temos uma nova mentalidade na presença do Senhor, quando nós aprendemos uma nova vida em Cristo, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando você recebe essa nova identidade, antes, se você vivia no pecado, agora você não quer mais pecar, porque eu vou falar para você, o pecado, depois que você conhece Jesus, o pecado ele pode até ser prazeroso, mas ele diminui muito, mas muito, até o prazer do pecado diminui muito. Porque antes, quando a gente estava envolvido pelo pecado, quando a gente estava na lama do pecado, então a gente estava acostumado com o mau cheiro. É a mesma coisa de uma pessoa que vive perto do rio Tietê. A pessoa que vive ali do lado do rio Tietê, ela não sente o cheiro do rio Tietê. Mas quem mora longe do rio Tietê e passa pela marginal, sente um cheiro e fecha o vidro. Quem aqui já sentiu o cheiro do rio? O cheiro do rio, né? Eu lembro que minha irmã era pequenininha, né? E aí a gente às vezes vinha para cá, às vezes para trazer minha avó, ou ia para Guarulhos, né? E eu lembro que quando pegava a marginal, a minha irmã falava assim: cheiro do rio fedido, mãe, fecha o vidro. Rio fedido, mãe, fecha o vidro. Até hoje a gente lembra disso. E já tentaram limpar esse rio, né? Quantos governos falaram que ia limpar o rio e colocaram aquelas máquinas no rio para tentar tirar a sujeira, mas vem ano e vai ano e o rio está do mesmo jeito, o rio está fedido. Por quê? Porque aquele rio nem sempre foi assim. Se você for lá na nascente do rio Tietê,
no interior de São Paulo, Salesópolis, você ainda vai encontrar algumas partes limpas, você vai encontrar algumas partes que até dá para tomar banho. Mas hoje, e quando infelizmente o homem começou a sujar o rio, quando o rio foi contaminado, quando o esgoto não foi trabalhado, não foi canalizado, e o esgoto foi para a água, então realmente hoje a restauração daquele rio é muito difícil, se tornou um rio de morte, se tornou um rio onde a água morreu, onde os peixes não têm vida, porque é isso que traz a sujeira. Então quando nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor nos tirou da lama do pecado. Se antes nós estávamos acostumados com o erro, agora o erro, para nós, a gente até erra, mas a gente já se incomoda com o erro, a gente já se incomoda com o pecado, para nós não é mais normal, e traz uma sensação horrível. Quando a gente peca depois de ter já se convertido, é uma sensação horrível, é uma sensação que você não consegue pecar mais em paz, porque na hora que você está pecando, já começa a vir aquele incômodo no seu interior, já começa a vir aquela acusação na sua mente, você já começa a falar, pô, estou sujo, porque você não consegue mais olhar para o céu, você fica igual aquele publicano. A Bíblia fala que tinha um fariseu e o publicano. O fariseu falava, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu dou o dízimo, não sei o que, eu guardo os mandamentos, não sei o que, Deus, então eu mereço perdão. Em contrapartida, a Bíblia fala de um publicano que ele não conseguia nem olhar para o céu, porque ele sabia que ele era muito, mas muito pecador. E assim é, quando nós verdadeiramente pecamos, quando a gente já recebeu a palavra da verdade, quando a gente já recebeu a palavra da vida, a gente não consegue mais pecar sossegado, a gente já tem um incômodo, e esse incômodo vem do Espírito Santo de Deus. E isso é bom, porque antes aquilo que nos levava para a morte, não nos leva mais, porque aí Romanos 8,37 começa a fazer sentido. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive não está escrito, a gente que colocou, mas está escrito lá o quê? O aguilhão que levava à morte, o aguilhão da morte. O que é o aguilhão? O aguilhão é aquilo que decepa. O aguilhão da morte é o pecado. Está de novo escrito isso, Romanos 8. O aguilhão da morte é o pecado. Mas agora, o aguilhão foi tirado, então ele não produz mais morte. O pecado não pode produzir mais morte para aquele que está em Cristo. Romanos 8, capítulo 1. Agora nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus, o pecado já não habita em nós, ou pelo menos não pode habitar. E quando nós pecarmos, nós precisamos pedir perdão rápido, nós precisamos nos arrepender rápido, parar de cair no mesmo erro. Para quê? Para que a gente não venha entrar novamente num caminho de morte, para que a morte não seja restabelecida na nossa vida. Então nós temos que fugir da aparência do mal, e nós temos que, a cada dia, nós temos que vencer a morte. A cada dia, você sabia que a cada dia que a gente vive, a gente está vencendo a morte. A cada dia de vida a gente venceu um dia de morte. A cada vez que você se renova as suas forças para que você vá trabalhar, você renova, você vence a morte profissional. A cada dia que você pode estar desempregado, mas a cada dia que você levanta de manhã, pega um currículo, vai entregar, mesmo sabendo se alguém não vai te chamar, você está vencendo, você está lutando contra a morte. A cada dia que a tua família esteja talvez uma tribulação muito grande, a tua família esteja um caos, teu casamento esteja já à beira da morte, mas todos os dias que você ora pelo teu casamento, que você ora pelo teu marido, que você ora pela tua esposa, todas as vezes que você ora pelos teus filhos, que você não desiste da sua casa, a cada vez que você faz isso, você está vencendo a morte, porque a morte é um espírito, a morte é um espírito. Amém? A morte pode até ser sentida, a morte pode até ser vista. Quantas pessoas sentem a morte? Quantas pessoas já sentiram a presença da morte? Não é? A morte pode ser sentida. A morte, ela é inevitável. Todo mundo que está vivo um dia vai morrer fisicamente, mas nós espiritualmente sabemos que nunca morreremos, porque não sofreremos o dano da segunda morte. Amém? Nós não sofreremos o dano da segunda morte, porque existem duas mortes: a primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a morte espiritual. A morte física é inevitável, todos nós passaremos, mas a morte espiritual, nós não enfrentaremos a morte espiritual,
Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e em Cristo nós temos a certeza da vida eterna. E essa noite o Senhor está falando, não matarás, e não matarás, não é até complicado pregar os mandamentos aqui. A semana passada eu preguei, não adulterarás, na outra semana não furtarás. Quer dizer, será que tem algum ladrão aqui no nosso meio? Será que tem alguém que trai a mulher aqui no nosso meio? Não sei, mas há um contexto dentro de cada palavra de Deus, de cada mandamento de Deus. Se a gente só pensar, não matarás, não, então estou na bem, nunca matei ninguém, pastor, estou tranquilo. Não matarás, existem vários tipos de morte, que a gente pode estar a caminho. A Bíblia fala em Provérbios, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é a morte. Faz sentido? Quantas pessoas entram num caminho achando que é bom, e o final é a morte. A gente tem que tomar cuidado até com a nossa língua, porque a língua pode ser um instrumento de morte. Quantas palavras que podem deixar alguém doente, ou mesmo até matar alguém, pela nossa própria língua. Provérbios, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios, capítulo de número 18, no versículo de número 21. Olha o que a palavra vai falar. Então, você que não sabe onde está Provérbios, abra em Salmos, e é logo depois de Salmos. Logo depois de Salmos, você vai encontrar Provérbios. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém bem forte. O que diz? A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. A tua língua tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. A minha língua tem poder, como eu falei domingo aqui, para glorificar a Deus, e tem poder também para, se eu agir com imaturidade, ou se eu agir precipitadamente, a minha boca tem poder de causar um grande incêndio. A Bíblia fala em Tiago isso, fala que a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas, porque com a mesma língua que glorificamos a Deus, amaldiçoamos os homens. A língua é um pequeno membro, mas que um bosque pode incendiar. E é difícil, hein? Quando o incêndio começa. Agora essa semana teve um incêndio lá na 25 de março. Você viu, queimou tudo lá o prédio. Agora vai ter que demolir o prédio, porque quando o fogo começa a pegar, é melhor não começar o fogo, porque quando começa, o fogo é implacável, é difícil de apagar o fogo. Então a gente tem que pensar muito bem nas palavras que saem da nossa boca. Às vezes numa discussão, é melhor a gente perder a discussão. Já ouviu falar aquela frase, aquele ditado, que todo mundo começa a ficar mais velho, aprende, que é melhor ser feliz do que ter razão? Já ouviu falar nisso? É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Então eu não vou ficar discutindo. O diabo quer que da minha boca saiam palavras de morte, mas eu profetizo que das nossas bocas só sairão palavras de vida. Você vai olhar para as áreas da sua vida, e ao invés de você dizer, nada está dando certo, você vai começar a profetizar, tudo já deu certo em nome de Jesus. Porque na palavra da minha boca há vida. Você não tem noção do poder da vida que há na tua língua. Amém? Se há um poder de morte, também há um poder de vida. Eu lembro que a primeira igreja que eu fui assumir, foi lá em um parque Continental, onde tem um shopping Continental. E ali era um bairro muito católico, como aqui. E eu lembro que eu comecei a orar ali naquela região, igual eu vou fazer aqui, em nome de Jesus. Eu vou dar 7 voltas aqui no quarteirão da igreja, vou dar as voltas, vou ungir todos os quarteirões, vou ungir todas as casas, vou começar a ser perturbador da terra aqui, em nome de Jesus. Eu lembro que eu fiz isso lá no Parque Continental. Inclusive eu contei para vocês que foi nesse bairro que eu fiz um jejum de 21 dias, preguei na missa de manhã, preguei na missa à noite, o padre aceitou Jesus na minha pregação. E eu acho muito interessante o poder da nossa boca, o poder da nossa palavra, porque eu lembro que uma das vezes que eu estava dando volta no quarteirão, o quarteirão onde eu queria abrir a igreja,
Eu lembro que eu comecei a profetizar, e eu ungia tudo, eu ungia as casas, eu ungia as árvores, e eu lembro até hoje, tinha uma árvore, que era uma árvore assim fininha, e essa árvore estava seca, e todas as vezes que eu estava passando por ali, ungindo, abençoando, eu olhava para essa árvore magrinha, seca, e eu profetizava, ela estava seca, a folha dela estava seca, ela não tinha nenhum fruto, e eu lembro que depois de 7 dias ungindo, 7 dias profetizando a vida, eu lembro que depois de 7 dias, aquela árvore começou a voltar à vida, e eu lembro que as folhas dela que estavam secas, começaram a ficar verdes, e até frutinhos pequenininhos assim, ela começou a dar. Ou seja, a árvore, ela também estava na expectativa de receber a palavra da vida. E aí então eu peguei o poder que há na minha boca, o poder que há sobre todo aquele que tem Jesus na sua vida, e Jesus é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é a vida. Se você tem Jesus em você, você tem vida dentro de você, tem vida nas suas palavras. E aí então Jesus, até eu profetizei, e Jesus trouxe vida naquela árvore, o nome de Jesus trouxe vida naquela árvore, a palavra de Deus trouxe vida naquela árvore. Se a palavra de Deus trouxe vida naquela árvore, a palavra de Deus pode trazer vida nas nossas vidas também. Se a palavra de Deus trouxe vida naquela, por isso que se uma pessoa está com câncer, você imagina, quem aqui já foi visitar uma pessoa com câncer? Quem já foi visitar? Eu já fui visitar várias pessoas com câncer, mas eu já vi pessoas que a vontade de Deus foi levar, mas já vi outras também, que Deus, eu fui, e com o poder da palavra, a palavra de Deus é tão forte, a palavra de Deus é tão poderosa, o nome de Jesus tem tanto poder e autoridade, que aquele câncer, que aquele tumor, ele foi amaldiçoado, que aquele tumor, ele foi despedaçado, que aquele tumor sumiu do corpo da pessoa, e a pessoa foi restaurada, pessoa que tinha poucos dias de vida, que o médico já tinha desenganado, saiu do hospital milagrosamente, pelo poder da palavra que há na boca daqueles que creem em Jesus, daqueles que carregam o Espírito Santo de Deus. E na tua boca há um poder da vida, é só você profetizar e as coisas vão começar a acontecer pelo poder da língua, da palavra que Deus colocou em você, em nome de Jesus. E você, se você entender essa verdade espiritual, hoje você vai levar o poder da vida para dentro da sua casa. Hoje você vai levar o poder da vida lá para o teu marido. Você vai levar o poder da vida para os teus filhos. Você vai levar o poder da vida lá no teu trabalho amanhã. Na hora que você for trabalhar, você vai levar o poder da vida. Esse comércio que não entra ninguém, a partir de hoje tem o poder da vida. E aí as pessoas começam a aparecer do nada. E esse poder da vida, eu profetizo aqui, todo espírito de morte vai sair das nossas vidas, porque em nós há o poder de Jesus Cristo, e Ele venceu a morte. Segundo lugar, cuidado, porque a morte, muitas vezes, ela quer que você mate a você mesmo. A morte, ela quer que você a utilize em sua própria vida, A morte quer sentar no trono da sua vida. A morte, ela é precedida do medo. A morte, ela é precedida da ameaça. A morte é precedida da ameaça. A pessoa, quando ela se sente pressionada, quando a pessoa é pressionada pelas tribulações da vida, quando a pessoa é pressionada pelas lutas que ela enfrenta. O que é isso tudo, na verdade? Qual que é o objetivo? O objetivo do inimigo para perturbar uma pessoa. Qual que é? O objetivo do inimigo quando perturba uma pessoa, qual que é? O objetivo do inimigo quando põe uma depressão numa pessoa. É só para a pessoa ficar triste. É só para a pessoa ficar triste um pouquinho lá. Vamos. Tá chorando aqui, eu quero que ela fique chorando, só chorando, não. Quando uma pessoa perde o chão, quem aqui já perdeu o chão algum dia da sua vida? Perdeu o chão, foi frustrado, foi decepcionado, perdeu o emprego, a empresa faliu, foi traído pelo melhor amigo, simplesmente sofreu com a ingratidão dos homens. Eu já vi casos de maridos que ficaram sabendo que as suas esposas os traíram, e aí acabaram com a sua própria vida. Agora mesmo, teve um caso que passou na televisão aí, de um policial,
que matou 8 pessoas da mesma família, 8 pessoas, porque a mulher dele disse que não queria mais nada com ele, e ele não se conformou, aí ele foi, matou ela, ele tinha 3 filhos, 2 filhos dele e um enteado, matou ela, matou o enteado, matou o filho, matou a filha, matou, acho que a mãe dela, matou o tio dela, matou todo mundo, a morte entrou naquela casa, lá em Curitiba, a morte entrou naquela família, através de uma pessoa, outras 8 pessoas morreram, e depois sabe o que ele fez? Depois, dentro do carro, se matou, porque ele sabia como queria conviver com aquela acusação, como queria conviver, porque o mesmo espírito que o impulsionou a matar, depois ia querer acabar com a vida dele, não ia ter mais paz, não é verdade? Então, ou seja, realmente ele acabou com a vida dele, ele acabou com a própria vida, e às vezes muitas vezes somos levados a achar que morrer é até melhor do que viver, essa é a grande verdade, porque quando você é pressionado numa situação, essa é a verdade que vem na sua cabeça, sua vida não dá certo, você não é feliz, olha, Deus te abandonou, lá na igreja ninguém gosta de você, o pastor não gosta de você não, o pastor não te ama, o pastor não se preocupa com você, muitas vezes você vai alimentando esses sentimentos dentro do seu coração, e aí vem pensamentos de morte na sua vida, como aconteceu com o próprio Elias, em 1 Reis, no capítulo de número 19, quando depois de vencer os profetas de Baal, a Bíblia fala que ele entra numa caverna, ele deita debaixo de um zimbro, e ali, ele diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais, me leva, Senhor. Eu já vi pessoas pedindo, Deus me leva, eu quero morrer, eu não quero mais viver, já cansei dessa vida, Senhor, já tentei de tudo, nada dá certo, perdi a minha esperança, me leva. Essas são as palavras de Elias para Deus, me leva, eu não aguento mais, Senhor, lutar sozinho, eu não aguento mais lutar sozinho. A maioria das pessoas que pedem a morte, são pessoas que se isolam, a maioria das pessoas que pedem a morte, são pessoas que estão isoladas. Quando a pessoa se isola, a gente tem que tomar cuidado, porque ali pode estar agindo na mente daquela pessoa, o espírito de morte. A maioria das vezes que o diabo vai matar alguém, ele isola primeiro. Então, dá a mão para quem está do seu lado, fala, eu estou junto com você, amém? Estou junto com você, meu irmão, então conta comigo, não se isola não, porque quando você se isola, o inimigo começa a trazer um monte de pensamentos, na tua cabeça, se mata, todo mundo te abandonou, você não tem ninguém para orar junto com você, mas aqui você tem em nome de Jesus, porque aqui juntos hoje nós estamos vencendo o espírito de morte, e esse espírito não vai agir mais na tua mente, você não vai mais pedir a morte, você tem noção que Jesus morreu por você, para que você tivesse vida, e vida, não uma vida comum não, uma vida em abundância, Ele prometeu uma vida em abundância, e você tem essa vida em abundância, é só você falar, Jesus me ensina a viver a vida em abundância, porque às vezes a gente não vive uma vida feliz, porque a gente não sabe o que é ser feliz, a gente não sabe, o que é vendido para nós como felicidade é mentira, porque o que o mundo fala que é felicidade, a gente não faz, porque o mundo fala que beber é felicidade, a gente não pode beber, não é que a gente não pode, né? Vamos usar essa palavra não pode, porque a Bíblia nem fala que não pode, a gente não faz, não é porque não pode, a gente não faz porque a gente ama a Deus, e a gente sabe que produz morte na nossa vida, não é porque não pode, tudo que a gente não pode a gente quer fazer, então não é porque não pode, então na verdade, tudo que o mundo faz, a gente já não faz mais, e é o que eles falam, que é a felicidade, é o que eles falam, que é a alegria, então que felicidade mentirosa que é essa? Que alegria mentirosa que é essa? A verdadeira alegria é saber viver em Cristo Jesus, a verdadeira alegria eu encontro quando eu estou na presença de Deus, não é uma alegria que vem de nada que eu coloco para dentro do meu corpo, mas a Bíblia fala em João 4, a Fran pegou aqui no encontro de mulheres, quando você crê em Cristo, rios de águas vivas começam a fluir dentro do seu interior,
e aí você não sabe de onde vem essa alegria, porque essa alegria vem da fonte de águas vivas, essa alegria vem de Jesus para a tua vida, e aí não tem remédio de depressão que é melhor do que essa alegria, não tem nenhum cardenal que faz a pessoa ficar nas nuvens, que faz ela ter essa alegria, que faz ela tomar um remédio para o humor. Conheço pessoas hoje em dia que tomam um remédio para o humor, mas hoje o Senhor está falando, você não precisa, porque você tem a cura dentro de você. O Senhor mostra para mim hoje, Ele passeando aqui no nosso meio com cura, Ele vai curar as nossas vidas, Ele vai curar as nossas almas, e você vai sair daqui querendo mais de Deus, e querendo viver, porque hoje Jesus te convida a viver a vida que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Aleluia! E em último lugar, tome cuidado para não cometer suicídio espiritual. Tome cuidado para não cometer suicídio espiritual. A Bíblia fala que Sansão cometeu um suicídio. Ele não cometeu um suicídio porque ele se matou, né? Mas a Bíblia fala que em um ato heróico ali, para que o nome de Deus fosse glorificado, ele pede para Deus mais uma vez a força, e ele balança as colunas do templo de Dagon, e as colunas cedem, a casa cai e mata todos os filisteus presentes, inclusive ele. Mas aquilo foi um suicídio espiritual, não foi um suicídio pensado, eu quero me matar. Mas no momento que ele começa a pecar, lembra que eu falei que o pecado é exatamente o gatilho que o inimigo precisa, o aguilhão que o inimigo precisa? Então, ou seja, Sansão foi chamado por Deus para ser um juiz de Israel. Sansão foi chamado por Deus para ser um nazireu. O nazireu era um homem consagrado, que não podia beber bebida forte, que era consagrado, e ele deixava o cabelo grande, era consagrado a Deus para vencer. Ele tinha uma força de Deus sobrenatural na vida dele. Mas durante a caminhada dele, ele começou a abrir concessões na vida dele, e essas concessões, depois lhe foi cobrado muito caro, ele pagou com a própria vida. Então isso para mim é um suicídio espiritual. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente abre concessões, tem muito crente brincando, irmãos, tem muito crente brincando, e eu falo para vocês que é uma super verdade isso, sabe por quê? Porque essa igreja já tem 100 membros, mas quantos membros tem aqui hoje? Quantos membros tem aqui hoje? Sabe o que é isso? Concessão. Não vou porque eu estou cansado, não vou porque eu trabalhei muito, não vou porque não é meu dia da escala, não vou porque, sei lá, não estou a fim de ir. Na verdade, essas pessoas, elas já estão sendo envolvidas pelo espírito da morte espiritual. Só que elas não estão percebendo, porque elas acham que elas podem cuidar da sua própria vida espiritual. Sim ou não? Como tem gente que é capaz de falar que busca a Deus, que estuda a Bíblia, e é capaz de às vezes vir na porta da igreja e não ficar no culto. Isso é o que? É um dos gatilhos do inimigo para matar a vida espiritual das pessoas. Só que nós somos os representantes da vida, nós estamos aqui representando todos aqueles que não estão, e nós vamos profetizar vida na vida dessas pessoas que estão se matando espiritualmente. Elas não sabem, mas elas estão entregando a sua posição para o diabo, e o diabo não tem pressa para matar, aos poucos ele vai matando, amém? Mas hoje nós vamos vencer em nome de Jesus, e todo suicídio espiritual está amarrado em nome de Jesus. Quantas pessoas que receberam o dom de Deus estão trocando o dom de Deus por uma ilusão do mundo? Estavam conversando esses dias, estão fazendo o caminho contrário. Enquanto muitos estão saindo do mundo e estão encontrando Jesus, tem gente dentro da igreja preferindo as coisas do mundo e querendo a posição do mundo, e que estão sendo iludidas pelo mundo. Enquanto nós estamos aqui entendendo, né? Tem muita gente vindo, se convertendo, tem gente se desconvertendo, e está acontecendo isso. É um fenômeno da igreja evangélica. As pessoas estão se desconvertendo. Sabe o que é isso? Suicídio espiritual. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com você. Eu profetizo em nome de Jesus. Levanta a sua mão e fala assim: Deus, não deixa isso acontecer comigo. Quando isso acontecer comigo, Senhor, me repreende.
Quando isso acontecer comigo, Senhor, me puxa. Faz alguma coisa, Senhor. Põe um incômodo dentro do meu coração. Faz o meu coração arder de novo. Mas não deixa eu morrer, Senhor. Eu não posso morrer na fé. Eu não posso morrer, Senhor. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Isso é bênção, mas é melhor do que se você fosse comprar um carro importado. É a tua fé em Cristo ficar intacta. A tua fé em Cristo intacta. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida. A certeza de que Deus está com você. Suicídio espiritual. O rei Saul cometeu um suicídio espiritual quando ele desobedeceu ao profeta Samuel. Ele estava desobedecendo a Deus, as ordens do Senhor. Aí Deus avisa ele. Na verdade, na primeira vez ele já estava quase morrendo, porque Deus falou: hoje eu teria confirmado o teu reino para sempre. Mas você se precipitou, você não ouviu a voz de Samuel, você fez o que não era para você fazer, você desobedeceu a voz do Deus vivo. Então hoje, o teu reino vai ser rasgado. Aí ele fala: por favor, Samuel, fale com Deus por mim. E Samuel fala: Senhor, dá mais uma chance para ele. E na verdade ele já estava para morrer o seu reino, já estava para morrer a unção que Deus pôs na vida dele. A unção não é tirada, mas a unção pode estacionar. E a unção, se ela não te impulsiona, ela te mata. E aí aquela unção já iria matá-lo. Ele não iria morrer fisicamente naquela hora, mas ele já estava morrendo aos poucos espiritualmente. E quanta gente por estar desobedecendo às ordens do Senhor, quanta gente muitas vezes por abrir concessões na sua vida sem Deus ter mandado. Quantas vezes pessoas por sair debaixo da cobertura da igreja, quantas vezes pessoas, muitas vezes por ser o profeta das suas próprias vidas, profetas de si mesmos, pastores de si mesmos, ou seja, eu dou as direções para mim mesmo, pessoas independentes da igreja, pessoas independentes que não suportam hierarquia espiritual, que não suportam respeitarem as autoridades da igreja. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai morrer espiritualmente. Porque até no reino das trevas tem hierarquia. Até no reino das trevas tem hierarquia. Até os demônios, eles entendem quem são seus líderes. Mas tem cristãos que são independentes, que têm uma fé solo, fazem o que querem da sua vida, vem quando quer, vai na igreja que quer, não pede nem bênção para sair da igreja que está, para entrar em outra. Estão se matando espiritualmente. O que restará, o que restou para Saul? Ele recebeu a segunda chance. Vai lá e acaba com os amalequitas. O que Deus estava falando? Acaba com a maldição de Israel. Porque os amalequitas mataram mulheres, mataram crianças. Eles foram traiçoeiros na saída do povo de Deus do Egito. Eles foram e pegaram a traição no caminho, o povo de Deus. Então tinha que ter justiça. E era uma representação: acaba com a maldição. Hoje, Saul, acaba com a maldição. Você foi escolhido para ir lá e dar fim nos amalequitas. Mas mais uma vez, ele abre uma concessão. Ele deixa o rei dos amalequitas vivo. Ele deixa o melhor que ele viu, porque o olho dele cresceu nas coisas materiais. E ele não destrói tudo que Deus mandou destruir. E aí então, naquele dia, Saul morreu. Saul morreu nesse dia. Saul morreu, não foi no dia que ele se matou, porque ele vê o filho dele, que ele mais amava, Jonathan, morrer. E quando ele vê Jonathan morrer, então ele não suporta mais. Ele vai, ele põe a sua própria espada, e ele se lança em cima da própria espada, e ele se mata. Mas Saul não morreu naquele dia. Saul morreu quando ele deixou de matar o rei Agag. Tudo aquilo que Deus manda eu matar, e eu não mato, um dia me mata. Ele morre naquele dia, da segunda desobediência dele. Ele comete naquele dia que ele desobedeceu, um suicídio espiritual. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, para não jogar fora aquilo que Deus pôs nas nossas mãos. Tem muita gente abortando as suas próprias vidas. Tem muita gente abortando o seu ministério. Do nada: pastor, não quero mais fazer parte desse ministério, estou muito cansado, muito cansada. Não sei o que, pastor, não quero mais ser líder, pastor, não quero mais fazer a célula, não quero mais ir na célula. Tem pessoas que estão abortando a sua vida com Deus. Tem pessoas que estão abortando a sua vida espiritual. Tem pessoas que estão abortando a sua família. Tem pessoas que estão
se matando aos poucos, estão matando a relação com seus próprios filhos, estão matando a relação com as suas próprias famílias, simplesmente por às vezes um orgulho dentro do coração, às vezes por não ouvir a voz de Deus e querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Todas as vezes que eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu tenho um risco muito grande de dar errado, eu tenho um risco muito grande de muitas vezes ser surpreendido pela morte. Mas hoje nós estamos aqui em nome de Jesus para dizer: Senhor, nós não vamos cometer suicídio espiritual, nós vamos valorizar o que o Senhor colocou nas nossas mãos. A Bíblia fala em Hebreus, nós estamos estudando na escola bíblica Hebreus no capítulo de número 12, fala assim: ninguém seja profano, como foi Esaú, que sendo primogênito, vendeu a sua primogenitura, por causa de um prato de lentilha, e depois, mesmo se arrependendo com lágrimas, mesmo se arrependendo e chorando e clamando para que Deus devolvesse, não achou lugar de arrependimento, porque perdeu a primogenitura, que jogou fora, que abortou, que matou para o seu irmão Jacó. Eu não quero perder aquilo que Deus me deu de tão importante na minha vida. E por último, eu não quero perder a minha salvação. O mais perigoso, a morte mais perigosa, não é nem as mortes que eu acabei de falar, mas a principal, que é a salvação. Porque uma pessoa que não tem salvação, ela vai morrer para sempre. Mas a pessoa que ela tem Jesus na vida dela, ela guarda a sua fé, ela segue a Jesus, ela é uma cristã verdadeira, essa daí tem a certeza da vida eterna. E eu quero sair daqui hoje, a cada dia, a cada culto, eu estou investindo na minha vida eterna, eu estou investindo na minha salvação. Então eu não estou nem aí para quem não veio, eu não estou nem aí para quem está infelizmente brincando com as coisas, porque eu não estou brincando, eu levo a minha salvação a sério, eu levo a minha vida com Deus a sério. Esse aqui, você sabe o nome desse culto aqui? O culto do alimento espiritual, amém? E olha, eu vou parar de fazer evento na igreja. Escuta o que eu estou falando, eu vou parar de fazer evento na igreja, eu vou parar de alimentar a alma dos crentes oba-oba, de que só quer evento na igreja, porque se ama Jesus, tem que vir no culto normal de quarta-feira, para depois querer fazer evento na igreja. Se ama Jesus, vai ter que vir no culto de domingo. Se ama Jesus, tem que vir no culto que ninguém vem, que é o culto de oração com as irmãs da intercessão. Se ama Jesus, vai ter que amar Jesus como Ele é, não um Jesus enfeitado, que vem para muitas vezes alimentar deformação. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou cometer e nem permitir que a morte entre aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Nós vamos ser evangélico raiz, nós vamos buscar a Deus de verdade, e nós vamos parar com isso, porque senão, irmãos, vai ser tudo mentira, hipocrisia. E aí a carta de Apocalipse, a igreja de Laodiceia é verdade, tem aparência de que vives, mas na verdade estás morto. Tem aparência de que vives. Quanta gente que tem aparência e que vive, mas está morto, está morta. Eu não preciso ter uma aparência que vivo, eu preciso estar vivo. E você vai sair daqui para viver uma vida abundante no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.